Prepare-se para um giro 360 graus pelo país mais rico e exclusivo do planeta. Em Mônaco, a pobreza simplesmente não existe. Aqui se concentra a maior densidade de milionários do mundo inteiro. Mas você sabia que a dinastia Grimaldi conquistou o poder através de um disfarce genial de monge? Ou que este pequeno principado esconde em suas grutas subterrâneas evidências de ocupação humana de 200 mil anos? Já ouviu falar que o príncipe Charles III estava praticamente falido antes de salvar o país? E quem imaginaria encontrar cactos do deserto florescendo no coração do Mediterrâneo? Mônaco é um país onde o impossível se torna realidade a cada esquina. Prepare-se para o documentário mais completo da internet sobre este principado fascinante e descubra segredos que apenas 1% das pessoas conhece. Imagine um país tão pequeno que você pode atravessá-lo inteiro em apenas 20 minutos caminhando. Esse lugar existe e é uma das nações mais fascinantes do planeta: Mônaco. Com apenas cerca de 2 quilômetros quadrados, este principado é o segundo menor país do mundo, perdendo apenas para o Vaticano. Mas sua localização estratégica o transformou em um dos destinos mais exclusivos e poderosos do mundo. Localizado na costa mediterrânea da Europa Ocidental, Mônaco está posicionado como uma joia cravada entre duas potências: a França, que o abraça por 3 lados, e a Itália, que fica a apenas 16 quilômetros de distância. É como se a natureza tivesse reservado este pequeno pedaço de paraíso exatamente no coração da famosa Riviera Francesa, também conhecida como Côte d'Azur. Situado nos hemisférios norte e oriental, o Principado se estende por uma estreita faixa costeira que parece ter sido esculpida especialmente para impressionar. A cidade de Nice, na França, está a apenas 15 quilômetros a oeste, enquanto a fronteira italiana fica a somente 8 quilômetros a leste. É possível, literalmente, tomar café da manhã em Mônaco, almoçar na França e jantar na Itália no mesmo dia. O que torna Mônaco ainda mais extraordinário é sua relação com o mar Mediterrâneo. O Principado possui uma das menores costas nacionais do mundo, com um pouco menos de 4 quilômetros de litoral. Mas não se deixe enganar pelo tamanho. Cada metro dessa costa dourada vale literalmente milhões. Mônaco é dividido em 4 quarteirões principais, cada um com sua personalidade única. Monacoville, conhecido como o Rochedo, é onde fica o Palácio Real, majestosamente posicionado sobre um promontório rochoso a 60 metros acima do nível do mar. La Condamine é o coração comercial ao redor do porto, onde os iates mais luxuosos do mundo se alinham como carros em um estacionamento de shopping center. Monte Carlo, o quarteirão mais famoso, abriga o lendário cassino que inspirou James Bond. E Fontvieille, uma conquista moderna da engenharia humana, um bairro inteiro construído sobre o mar através de aterramento nos anos 60 e 70. A geografia de Mônaco é uma montanha-russa urbana em miniatura. O ponto mais alto do país está localizado no Chemin de Revoir, nas encostas do Montagel, a apenas 161 metros acima do nível do mar. É curioso pensar que você pode estar no ponto mais alto do país e ainda assim estar em uma altitude menor que muitos edifícios de grandes cidades. O ponto mais baixo, naturalmente, é o nível do mar, onde as águas azul turquesa do Mediterrâneo beijam gentilmente as praias douradas. O território monegasco é inteiramente urbano. Não há uma única área rural no país e também não tem um único aeroporto. O acesso aéreo mais próximo é pelo aeroporto de Nice, e muitos fazem o trajeto até Mônaco de helicóptero em voos de cerca de 7 minutos. O clima mediterrâneo de Mônaco é um dos seus maiores trunfos. Com mais de 300 dias de sol por ano, temperaturas que raramente descem abaixo de 8 graus Celsius no inverno ou sobem acima de 30 graus no verão,
O Principado desfruta de condições climáticas quase perfeitas. Os verões são quentes e secos, com médias de 26 graus, enquanto os invernos são surpreendentemente amenos, mantendo médias entre 8 e 14 graus Celsius. A precipitação anual é de apenas 822 milímetros, concentrada principalmente nos meses de outono e inverno, deixando os verões praticamente livres de chuva. Uma curiosidade fascinante é que Mônaco não possui rios ou lagos. Toda a água doce vem da França através de um acordo especial. É como se o país fosse uma ilha urbana conectada ao continente, dependendo completamente de seus vizinhos franceses para recursos básicos como água e eletricidade. Estar localizado entre a França e a Itália, com acesso direto ao Mediterrâneo e protegido pelas montanhas dos Alpes Marítimos, fez de Mônaco um refúgio natural para os poderosos e um playground para os ricos. Assim, em menos de 2 quilômetros quadrados, Mônaco consegue condensar tudo que torna um lugar especial: localização privilegiada, clima perfeito, geografia espetacular e uma posição estratégica que o conecta ao melhor da Europa. É literalmente um país que cabe no seu bolso, mas cujo valor é incalculável. A história de Mônaco é uma saga de 2000 anos que transformou um pequeno porto rochoso na segunda menor nação do mundo e uma das mais ricas do planeta. Tudo começou com os antigos ligures, povos montanheses que escolheram este promontório estratégico como lar. No século V a.C., os gregos fundaram aqui a colônia de Monóicos, nome ligado à lenda de Hércules, que teria expulsado todos os outros deuses para reinar sozinho neste local. Os romanos conquistaram a região em 150 a.C., transformando-a em parada essencial na rota comercial entre Itália e Espanha. Até mesmo Júlio César fez escala em Mônaco em 50 a.C. Após a queda de Roma, o território passou por ostrogodos, lombardos, francos e sarracenos, até que em 1191 foi concedido aos genoveses pelo Sacro Império Romano. Logo após, os genoveses construíram uma fortaleza no rochedo, oferecendo terras e isenção de impostos para atrair moradores, uma estratégia que Mônaco ainda usa nos dias de hoje. Mas a história mais incrível aconteceu em 8 de janeiro de 1297. Francesco Grimaldi, apelidado Segundo Malícia, o Astuto, disfarçou-se de monge franciscano e conseguiu entrar no castelo. Uma vez dentro, ele e seus homens revelaram suas espadas e tomaram o controle da fortaleza. Esta façanha audaciosa está eternizada no brasão de Mônaco. 2 frades empunhando espadas. Assim nasceu a dinastia Grimaldi, que governa há mais de 700 anos. Os Grimaldi foram mestres da diplomacia, navegando entre França e Espanha para manter sua independência. Em 1633, Honoré II tornou-se o primeiro príncipe oficial de Mônaco. A Revolução Francesa quase acabou com tudo. Em 1793, Mônaco foi anexado à França, a família real exilada, e o palácio virou hospital. Só retornaram em 1814, mas perderam 95% do território quando Menton e Roquebrune foram anexadas pela França em 1861. Esta crise forçou uma reinvenção total. O príncipe Charles III, quase falido, autorizou a construção de um cassino em 1856. A primeira tentativa foi desastrosa. Durante 6 dias, teve apenas um visitante. A salvação veio em 1863 com François Blanc, o mago de Monte Carlo, que transformou um platô árido na destinação mais glamourosa da Europa. O sucesso foi espetacular. Em 1869, o cassino era tão lucrativo que Charles III aboliu todos os impostos, situação que persiste até hoje. O casamento de Rainier III com Grace Kelly
Em 1956, elevou Mônaco ao status de playground mundial dos famosos. Hoje, sob Albert II, Mônaco prova que tamanho não determina destino. De fortaleza medieval a paraíso fiscal, sempre reinventando-se para prosperar contra todas as probabilidades. Imagine um país onde não existe imposto de renda, mas é um dos lugares mais ricos do planeta, onde um príncipe governa com poderes reais em pleno século XXI, mas a economia prospera como poucas no mundo. Bem-vindos a Mônaco, uma nação que desafia todas as regras convencionais. Mônaco é uma monarquia semiconstitucional única no mundo moderno. O príncipe Albert II, no trono desde 2005, não é figura decorativa. Ele detém poderes substanciais que fariam inveja a muitos ditadores. Ele pode iniciar legislação, conduzir política externa e nomear o governo, que responde apenas a ele. Juntamente com Liechtenstein e o Vaticano, é um dos únicos países da Europa Ocidental onde o monarca ainda governa ativamente. O parlamento tem 24 membros eleitos por 5 anos, mas aqui está um detalhe curioso. Apenas 9.000 dos 38.000 habitantes podem votar. Somente cidadãos monegascos com mais de 25 anos. Isso significa que 75% da população não tem direito ao voto. Nas eleições de 2023, algo ainda mais inédito aconteceu. Uma única chapa ganhou todos os assentos, deixando o país sem oposição parlamentar. Os números econômicos são espetaculares. Em 2023, o PIB atingiu mais de 9 bilhões de dólares, com crescimento de 2,4%. Mas é o PIB per capita que impressiona. Quase 260 mil dólares, o mais alto do planeta. Mais que o dobro dos Estados Unidos e 3 vezes maior que a França. A economia é sofisticada e diversificada. Serviços financeiros e científicos lideram, seguidos por comércio atacadista. O setor bancário é robusto. Os ativos são mais de 8 vezes o PIB. Bancos se especializam em gestão de patrimônio para ultra-ricos. O turismo contribui com 15% da receita, o imobiliário com 7,8%. E lembrando, é 100% urbano, não existe agricultura comercial. A política tributária é revolucionária. Não há imposto de renda pessoal desde 1869, quando o sucesso do cassino permitiu aboli-los. Empresas pagam apenas 33% sobre lucros se mais de 25% dos negócios forem externos. O único imposto significativo é o IVA, de 20%. Esta política atraiu 75% do PIB através de estrangeiros ricos, milionários de 141 nacionalidades que escolheram Mônaco como residência fiscal. Mas o paraíso tem um preço estratosférico. Mônaco é literalmente um dos lugares mais caros do planeta. Nas vitrines não é comum ver ofertas, liquidações ou grandes promoções estampadas. Isso faz parte da própria proposta do Principado, que é voltada para um público de altíssimo poder aquisitivo. O custo de vida é 122% superior aos Estados Unidos, aluguéis 540% mais altos. Apartamentos começam em 2 milhões de euros, podendo chegar a 390 milhões, com o aluguel médio em torno de 3.500 euros mensais. Para se viver confortavelmente, você precisa de uma renda estimada de 500 mil euros anuais. O mercado de trabalho é peculiar. A taxa de desemprego de apenas 2% é uma das menores mundiais. O salário médio é de 7 mil euros para profissionais qualificados, 4 mil euros para serviços gerais. Cerca de 50 mil trabalham no Principado, mas apenas 9 mil são cidadãos. A maioria são pessoas que cruzam a fronteira diariamente. Mônaco representa um modelo único. Microestado que transformou localização privilegiada,
políticas fiscais agressivas e estabilidade política em prosperidade extraordinária. É prova viva de que tamanho não determina riqueza, desde que você tenha a estratégia certa. Bem-vindos ao país mais cosmopolita do planeta. Em Mônaco, um fenômeno único acontece. Os próprios cidadãos são minoria em seu próprio país. Com um pouco mais de 38 mil habitantes, este é um verdadeiro laboratório social, onde 141 nacionalidades diferentes convivem em apenas 2 quilômetros quadrados. Pela primeira vez na história, os monegascos se tornaram o grupo mais numeroso, representando 23,9% da população. Cerca de 9 mil pessoas. Os franceses vêm em segundo lugar com 22,1%, seguidos pelos italianos com 19,5%. Britânicos, russos, suíços e belgas completam o top das nacionalidades. É fascinante. 3/4 da população não nasceram no país onde vivem. Mônaco possui a maior concentração de milionários per capita do mundo. 31% dos residentes são milionários, totalizando 12.248 pessoas. É literalmente um país de ricos, onde encontrar alguém comum é mais raro que encontrar uma Ferrari. O francês é o idioma oficial, mas italiano, inglês e monegasco também são falados. A taxa de alfabetização é de 99%, uma das mais altas mundialmente. O catolicismo romano é a religião oficial, seguido por 75% da população, com liberdade religiosa garantida pela Constituição. A segurança é um dos maiores trunfos de Mônaco, que apresenta uma taxa de homicídio de praticamente zero, comparada com a média mundial de 7,6. É um dos lugares mais seguros do planeta. Uma força policial de 606 oficiais protege o Principado, apoiada por mais de 1.000 câmeras de segurança, criando a maior densidade de vigilância per capita mundial. Em 2024, houve apenas 255 crimes registrados, incluindo 17 furtos e 2 tentativas de homicídio. A longevidade é recorde mundial. Expectativa de vida de mais de 89 anos, sendo mais de 85 anos para homens e 93 para mulheres, as maiores do planeta. Porém, a taxa de natalidade é baixa, 1,52 filhos por mulher, bem abaixo da taxa de reposição. A idade média é de pouco mais de 53 anos, refletindo uma população envelhecida. Entre as celebridades residentes estão o ator britânico Roger Moore, o tenista Novak Djokovic, além de muitos pilotos de Fórmula 1, entre eles Charles Leclerc, Lando Norris e Max Verstappen. Estes famosos escolheram Mônaco não apenas pelos benefícios fiscais, mas também pela segurança, privacidade e estilo de vida exclusivo. Mônaco representa um experimento social único, um micropaís, onde a diversidade cultural encontra a máxima segurança, criando um ambiente onde as pessoas mais bem-sucedidas do mundo escolhem viver e prosperar juntas. A joia arquitetônica mais impressionante de Mônaco não é o famoso cassino, mas sim o Museu Oceanográfico, uma catedral dedicada ao mar que desafia as leis da física. Construído entre 1899 e 1910, por ordem do príncipe Alberto I, este colosso de pedra agarra-se dramaticamente ao penhasco rochoso, descendo 85 metros em direção ao Mediterrâneo. Para erguê-lo, foram necessárias 100.000 toneladas de pedra da região de La Turbie. O edifício é um prodígio da engenharia. Literalmente esculpido na rocha viva, parece emergir naturalmente do penhasco. Jacques-Yves Cousteau, o lendário explorador dos oceanos, dirigiu este templo do mar por 31 anos.
Hoje abriga mais de 6.000 espécimes marinhos em 90 aquários, incluindo tubarões e espécies raras do Mediterrâneo e trópicos. O Palácio dos Príncipes é uma anomalia arquitetônica fascinante. Construído em 1191 como fortaleza genovesa, é o único palácio real da Europa que manteve sua função defensiva até o século XVIII. Durante mais de 700 anos, os Grimaldi transformaram gradualmente esta fortaleza militar em residência principesca, mas sempre mantendo suas muralhas e torres medievais. O resultado? Um palácio único que combina bastiões medievais e decorações barrocas. Recentemente, restaurações revelaram afrescos renascentistas italianos espetaculares, escondidos por 5 séculos, incluindo 600 metros quadrados de pinturas representando Hércules, Ulisses e Europa, heróis mitológicos que conectam Mônaco às grandes lendas mediterrâneas. O Cassino de Monte Carlo é mais que um lugar de apostas. É uma obra-prima da arquitetura Belle Époque. Inaugurado em 1865 e expandido em 1878, este edifício deslumbrante salvou Mônaco da falência e criou uma lenda. A entrada principal impressiona com sua fachada majestosa, adornada por colunas elegantes, estátuas e detalhes ornamentais que convidam os visitantes a adentrar este templo do luxo. Suas salas ornamentadas com vitrais, esculturas e pinturas alegóricas fazem dele uma verdadeira galeria de arte. O complexo inclui a famosa Ópera de Monte Carlo, Salle Garnier, projetada pelo renomado Charles Garnier, o mesmo arquiteto da Ópera de Paris. As maravilhas naturais de Mônaco são criações humanas extraordinárias que desafiam a geografia. O Jardim Exótico, suspenso no penhasco a 98 metros de altura, abriga mais de 1.000 espécies de plantas suculentas de regiões áridas do mundo. É um milagre botânico. Plantas do deserto florescendo no Mediterrâneo, com vistas espetaculares da Riviera Francesa. Escondida sob o jardim, a Grotte de l'Observatoire revela estalactites e estalagmites impressionantes, além de evidências de ocupação humana de 200.000 anos. É uma viagem no tempo geológico em pleno coração urbano. O Jardim Japonês, criado em 1994 seguindo rigorosas regras Zen, traz tranquilidade oriental ao Mediterrâneo. Com sua cascata, ponte sobre ilhotas, lanternas de pedra e lago com carpas koi, é um refúgio contemplativo onde o paisagista japonês Yasuo Beppu viaja anualmente desde 94 para cuidar pessoalmente das plantas. O Porto Hércules é uma baía natural excepcional, um dos poucos portos de águas profundas da Côte d'Azur. Transformado na marina mais exclusiva do mundo, abriga iates que custam mais que o PIB de países inteiros. Durante o Grand Prix de Fórmula 1, torna-se literalmente parte do circuito mais glamouroso do automobilismo. Mônaco continua desafiando limites. O projeto Mare Terra, assinado por arquitetos como Renzo Piano e Norman Foster, é um novo bairro inteiro construído sobre o mar. Inaugurado em 2024, com investimento de $2 bilhões, adiciona 6 hectares ao Principado, um crescimento territorial de 3%. É a prova de que quando não há mais terra, Mônaco simplesmente cria mais. Em Mônaco, cada edifício é um marco, cada jardim é um milagre da engenharia e cada vista é uma obra de arte. É um país onde a arquitetura e a natureza se fundem para criar algo verdadeiramente único no mundo. Um laboratório de luxo e inovação suspenso entre o céu e o mar. A culinária monegasca é uma verdadeira surpresa gastronômica que reflete sua posição única entre a França e a Itália.
Apesar de ser um país pequeno, Mônaco desenvolveu uma identidade culinária própria, combinando ingredientes frescos do Mediterrâneo com influências francesas e italianas. O prato nacional é o barbagiouane, uma deliciosa massa frita recheada com acelga suíça e queijo ricota. Segundo a lenda, um homem chamado Jean criou o prato quando não conseguiu encontrar molho vermelho para sua massa e decidiu rechear e fritar o ravioli. Tradicionalmente servido no Dia Nacional de Mônaco, é encontrado o ano todo em padarias locais. O estocaffi é outro prato emblemático. Bacalhau seco cozido em molho de tomate temperado com alho, alcaparras, folhas de louro e azeitonas pretas. Toda sexta-feira do ano, as famílias monegascas tradicionalmente almoçam estocaffi, demonstrando sua importância cultural. Entre os doces, destaca-se a fougasse monegasca, um pão achatado decorado com grãos de anis vermelho e branco, cores do país, avelãs, amêndoas e borrifado com água de flor de laranjeira. A massa é aromatizada com sementes de anis, licor de anis, água de flor de laranjeira e rum. Outros pratos típicos incluem a pissaladière, torta com cebolas caramelizadas e anchovas, soca, panquecas de grão de bico e bouillabaisse monegasca, uma sopa de frutos do mar originária da França. A gastronomia local carrega grande influência da cozinha tradicional francesa pela proximidade com Nice, localizada a apenas 20 quilômetros de distância, mas mantém sua personalidade mediterrânea única, celebrando os frutos do mar e ingredientes frescos da região. E assim encerramos nosso giro completo por Mônaco, desde sua localização privilegiada na Riviera Francesa até os sabores únicos de sua culinária mediterrânea. Esperamos que você tenha se apaixonado tanto quanto nós por este pequeno gigante dos luxos e tradições. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível. Se você chegou até aqui, significa que realmente se interessou pelo conteúdo. Apenas 3% dos nossos espectadores são inscritos no canal, e sua inscrição faz toda a diferença para continuarmos produzindo documentários de qualidade como este. Deixe seu like se o vídeo te surpreendeu, se inscreva no canal para não perder nossos próximos destinos e compartilhe com aquela pessoa que adora viajar pelo mundo sem sair de casa. Nos comentários, conte qual foi sua parte favorita sobre Mônaco e qual país você gostaria de ver no próximo documentário. Até a próxima aventura!